Vamos continuar a nossa sequência em Êxodo, hoje no Êxodo capítulo 29. E como fiz da outra vez, eu queria convidar o Daniel Dantas para fazer a leitura do texto. Êxodo 29, nós vamos ler dos versículos de 1 a 7. Êxodo 29. O sacrifício e as cerimônias da consagração. Isto é o que lhes farás para o consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeitos, e pães asmos e bolos asmos, amassados com azeite, e óbrias asmas untadas com azeite. De flor de farinha de trigo os farás. E os porás num cesto, e no cesto os trarás. Trarás também o novilho e 2 carneiros. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da consagração, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e as vestirás. Arão da túnica da sobrepilez, e estola sacerdotal, e do peitoral, e o cingirás, o cinto da obra esmerada da estola sacerdotal. Por-lhe-ás a mitra da cabeça e sobre a mitra a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção e lhe o derramarás sobre a cabeça. Assim o ungirás. Vamos orar? Abra nossos olhos, a Deus, para enxergar na Tua Palavra aquilo que nos edifica. Pedimos isso porque não somos capazes de entendê-la por nós mesmos. Precisamos que o Teu Espírito nos ajude nesta hora. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto que providencialmente coincidiu com a posse dos novos presbíteros eleitos e a recondução dos que foram reeleitos. Sacerdotes não são presbíteros e presbíteros não são sacerdotes, mas há muitas coisas que nós podemos aprender nesse texto que nos ajuda a pensar um pouco no papel dos oficiais da igreja e, como veremos no final dessa meditação, também no nosso papel como cristãos. O que vocês estão vendo aqui, o que nós lemos nesses primeiros versos, então, é a descrição de um ritual que consagraria pela primeira vez homens que seriam chamados sacerdotes, e eles teriam o privilégio de adentrar semanalmente na presença de Deus, e eles fariam aquilo segundo a instrução de Deus. Então é algo novo, nunca antes Deus havia dado esse ofício e a liberdade e uma atitude programada de alguém vir à presença de Deus. A única vez que a gente lembra de algo semelhante foi ainda antes da queda, quando a Bíblia diz que o Senhor Deus, ele visitava Adão e Eva na viração do dia para conversar com eles, falar sobre as grandezas de Deus. E por causa do pecado e tudo o que aconteceu, essa liberdade, esse privilégio programado que era conversar com Deus todos os dias, isso acabou. E agora, a instituição do sacerdócio, ele irá caminhar novamente essa trilha, fazendo uma reparação do grande dano causado pelo pecado. Eu queria hoje, então, separar esse texto que nós vamos ler em 2 partes. A primeira parte, ela fala sobre a preparação do sacerdote como pessoa. E a segunda parte, que é mais longa, fala sobre a preparação das credenciais do sacerdote, as coisas que ele precisava ter outorgadas sobre ele para que ele conseguisse fazer aquilo que lhe era esperado. Então, credencial é diferente das suas capacidades naturais. Credenciais significa
coisas que são atribuídas a você, são confiadas a você, para que você exerça a sua profissão, ou você tenha algum tipo de acesso a uma parte da sua empresa, ou no sistema onde você trabalha. Às vezes você trabalha com alguma coisa e você quer acessar uma área lá no seu computador e vem a mensagem. Você não tem privilégio suficiente para acessar isso que você quer. Tá? Eu sofro isso constantemente, porque quando eu quero acessar alguma coisa ou baixar um programa, já vem a mensagem: você não tem privilégios suficientes para abaixar esse programa ou para fazer essa modificação no computador da empresa. Então, são privilégios. E o que o sacerdote ele vai agora receber são privilégios especiais para fazer coisas que uma pessoa comum não podia fazer. Então, vamos olhar com atenção. A primeira parte, então, vai nos versículos de 1 a 7 que foi lido. Eu vou caminhar um pouco mais rápido nessa parte, porque a segunda parte é que é a mais importante. Mas, inicialmente, preparando a pessoa do sacerdote. Primeira coisa, veja no versículo 4, é dito que Moisés teria que trazer Arão, chegar até a porta da congregação e Moisés iria lavar Arão com água. Essa é outra maneira de dizer que dá um banho em Arão, né? Ninguém lava as pessoas. Agora imagine Moisés lavando Arão. Os dois são pessoas, são adultos. Então era um ritual simbólico. Espera-se que Arão já tivesse tomado banho antes de chegar ali. Essa lavagem seria mais simbólica, né? Mas era uma manifestação do cuidado, da preparação do corpo do sacerdote. Ainda teriam as vestes, ainda teriam as unções, mas o gesto de lavar o sacerdote antes dele vestir as vestes sacerdotais é um lembrete de que, mesmo que nós vestidos do ofício e às vezes vestidos das obrigações que nós temos na casa de Deus, é preciso a gente ter um cuidado com o nosso corpo. Não apenas, eu não estou dizendo aqui envolver com vício, isso é lógico, mas às vezes dormir bem, comer bem, não muito, mas comer bem, se preparar para estar na casa de Deus, irmãos, porque às vezes a gente chega tão cansado, às vezes comeu demais, ou comeu coisas erradas, e quando a gente chega na presença de Deus para servi-lo, nós precisamos estar bem preparados. E essa lavagem com água do corpo do sacerdote é uma lembrança do cuidado que nós devemos ter com o corpo que Deus nos deu. Então, isso é a primeira parte ainda da preparação da pessoa do sacerdote. No versículo 5, é dito que depois de lavado, você pode até marcar, se você quiser, sempre que aparece a palavra depois, já é um outro passo no ritual. Versículo 5 fala que depois tomarás as vestes e vestirás Arão. Nós já falamos sobre a veste, da última vez que eu disse, então eram vestes muito bem trabalhadas, com um simbolismo altamente carregado, apontando para a representação do povo que havia ficado lá fora. Então, Arão era vestido nesse traje, e é interessante que o ritual não era o próprio Arão vestindo a roupa, era Moisés quem iria vesti-lo. Tá? Então, esse é um gesto que, no sistema presbiteriano, por exemplo, nós iremos ordenar um presbítero agora à noite. Nós fazemos isso pela imposição de mãos. Então, é um gesto simbólico de você outorgar sobre uma pessoa um privilégio, uma honra e um ofício que não pertence a ele por natureza. Diferente do sacerdote, se a pessoa nascesse levita, ela já estava com meio caminho andado. Mas os presbíteros não. Ele não nasce filho de presbítero, vai ser presbíterozinho. Não, ele tem que ser eleito, ele tem que estar preparado, tem várias coisas. Então, as vestes, o ato de Moisés vestir Arão, mostra que aquilo estava sendo outorgado por ele. E no versículo 7, é dito aí que deveria tomar o óleo da unção e derramar sobre a cabeça de Arão, e assim ele seria ungido. O óleo, no Antigo Testamento, sempre uma referência direta ou indireta ao Espírito Santo.
E aqui vai além de uma mera lavagem, de uma mera limpeza corporal e de vestimentas, mas há algo que sobrepõe a tudo isso, que é a unção. Pode estar lavado, pode estar vestido, maravilhoso, a vestimenta cheia de adereços, brilhando, maravilha. Mas não tem a unção, não funciona. E em termos assim de limpeza, parece até um pouco um contrassenso. Depois de tomar um banho, de limpar tudo, vestir uma veste toda enfeitada com pedras preciosas, se derramar um azeite em cima da cabeça, aí estragou tudo, né? Já vai manchar as vestes, já vai. Mas era parte do ritual. E lembrando, irmãos, que isso não era uma coisa que acontecia toda semana. Isso aqui é a cerimônia de consagração do sacerdote. Então isso mostra que o sacerdote, embora ele fosse alguém escolhido por Deus, alguém que havia nascido da tribo de Levi, os sacerdotes precisavam passar por essa preparação inicial da sua pessoa. Agora, o que era necessário para prepará-lo, para dar a ele, como eu disse, os privilégios, as credenciais? Vamos deixar agora de lado a pessoa. Vamos ver agora como é que eram colocadas e outorgadas sobre o sacerdote as credenciais. Eu não sei quantos trabalham aqui, ou já mexem com a operação de banco. Há alguns anos atrás, os bancos eles lançavam o token, lembra? Chaveirinho. Você ia fazer uma transação no banco e eles pediam a sequência numérica lá no token. Você apertava e tinha que ser rápido, não mudava a sequência, você colocava. O banco estava dando a você, ele estava outorgando a você um privilégio adicional de confirmar a sua identidade e tudo mais. Hoje, isso já passou agora para o celular. É muito difícil, acho que não existe mais um token daquele chaveirinho. Agora, já no próprio celular, o aplicativo, você vai fazer uma transação e eu não entendo de tecnologia suficiente para explicar isso, mas eu acho que aquilo ali é um mistério, né? O aplicativo pede o token e o celular já entende que pediu, já manda, você só vê as telas indo para lá e para cá e resolve. Deus queira que ninguém além de eu e meu celular interviram nessa transação. Mas quais são os meios que Deus usa para te dar privilégios, para você tomar passos e aproximar da presença de Deus? Nesse texto que nós lemos, há pelo menos 5 passos eu queria caminhar com vocês neles. Primeiro, preparando então a credencial do sacerdote. Primeiro passo aí tem a ver com o pecado. Como é que vai ser resolvida a situação do pecado? Deus está capacitando pecadores para entrar na presença dele. Então, dos versículos 10 a 14, tem aí um relato sobre o que é chamado do sacrifício pelo pecado. Diz assim: farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele, e molarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Depois tomarás o sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre os chifres do altar. Eu falei sobre isso hoje de manhã. O restante do sangue derramá-lo-ás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos, queimá-lo-ás fora do arraial. E aí vem a definição: sacrifício pelo pecado. Então, é exatamente isso que eu queria focar. Havia um sacrifício especial simbolizando que, presta atenção, o sacerdote que ministrava diante de Deus não era uma pessoa santa. Era um pecador. Como nós pastores somos, como os líderes são. Ser ministro, ser oficial não significa que somos pessoas sem pecado, mas pela graça de Deus, pela bondade de Deus, havia esse ato simbólico, especialmente essa parte onde as entranhas e os excrementos do cordeiro era levado para fora do arraial. Então esse era um gesto que é chamado aqui o sacrifício pelo pecado. Mas mesmo que havia esse gesto de separação, de levar para fora do arraial, para fora da comunidade, para longe
do povo de Deus, isso não excluía a necessidade do sacrifício, da morte, do derramamento de sangue. Isso nos ensina, irmãos, que não existe solução fácil e barata para o pecado. Tem que haver morte. E para os que não estavam hoje de manhã aqui, eu falei sobre o detalhe, vocês viram aqui, no versículo 11, depois que o sacerdote sacrificava o animal, ele pegava com a ponta do dedo e molhava com sangue na ponta dos chifres que estavam no altar. Isso era um simbolismo apontando para o fato de que como se um animal tivesse atacado a vítima e matado com a chifrada. Então era um gesto mostrando, né, a violência do pecado, a violência da ira de Deus contra aquele que era ofertado ali como oferta no altar. Então esse é o primeiro ponto, né? O pecado ele não é deixado de lado. Deus não esconde o fato. Às vezes eu já vi pessoas falando isso, né? Não sei por que aquela pessoa é presbítero, é ministro ou é pastor. É pecador, não é possível que ninguém saiba disso. Você às vezes sabe menos do que você imagina, mas Deus sabe muito mais. Não só sabe, como já tomou providências para isso. E a mais importante delas é mandar o seu filho morrer, derramar o seu sangue, e isso foi visto como suficiente. Então, o sacrifício pelo pecado, ele nos lembra da importância de sermos pessoas não sem pecado, mas pessoas que entendam a seriedade e o preço que foi pago para que nós pudéssemos, pecadores, estarmos ministrando na presença de Deus. Hoje é diferente, irmãos. Hoje está todo mundo já aqui dentro na casa de Deus. É bem diferente. Lá na época do Antigo Testamento estaria todo mundo lá no estacionamento. Só eu e o pastor Sérgio aqui dentro. E vocês esperando e orando para que desse tudo certo. Hoje todos nós estamos na nova aliança, nós temos acesso na presença de Deus, mas não podemos nos esquecer do preço que isso custou. Não foi barato, não foi simples e não foi feito por qualquer um. Precisou ser feito pelo próprio Filho de Deus. Segunda coisa, além da oferta pelo pecado, que inicia as credenciais do sacerdote, há um segundo sacrifício que tem a ver com como é que o sacerdote vai agradar ao Senhor. Uma coisa é você ter privilégios. Você tem privilégio de acessar uma área, um setor na sua empresa para desempenhar a sua função. Outra coisa diferente é você, em desempenhando essa função, fazê-la de maneira satisfatória. Isso é diferente. Então, quem é que garante que o sacerdote, tendo entrado na presença de Deus, vai conseguir fazer a coisa certinho? Havia várias coisas, inclusive mecanismo de defesas, alarmes na roupa do sacerdote. Vocês sabiam disso? Eu já falei isso, né? O sacerdote tinha na túnica, na beira da túnica, na borda, alguns sinetes feitos de ouro. E quando ele estava andando, ele mexia e os sininhos, era quase com uma árvore de Natal mexendo, o sacerdote. Era muito, né, o barulhinho. Então, quem estava de fora sabia que o sacerdote pelo menos estava vivo, né, que ele estava se mexendo ali dentro. Mas como é que aquilo que ele fazia seria recebido por Deus de forma agradável? Veja nos versículos 15. É dito que depois tomarás um carneiro, esse aqui já é outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele, imolarás o carneiro, tomarás o seu sangue e jogarás sobre o altar ao redor, partirás o carneiro em seus pedaços e, lavadas as entranhas e as pernas, pô-las sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Essa é uma parte que eu acho interessante, porque, como nós vimos também de manhã, a ceia lembra um pouco disso, né? Quando Cristo disse que esse é o meu corpo partido em favor de vós. Essa é a parte
do sacrifício que lembra aquilo que Jesus Cristo falou na ceia, o corpo partido. Então, mais uma vez, para agradar o Senhor, não tem um caminho, não tem um desvio que não passe pela morte de Cristo e aquilo que Cristo fez. E é aquela oferta que é apresentada no altar, queimada, e o cheiro sobe até Deus, é isso que garante que o trabalho, que o ofício do sacerdote será agradável a Deus. Então, partir o corpo do animal em pedaços, né, é uma referência ao corpo partido. Queimá-las diante de Deus significa, é uma lembrança de que aquilo que nós apresentamos para Deus é provado no fogo e queimado totalmente. E o aroma suave é a lembrança de que aquilo que Deus requer de nós precisa ser consumado pelo fogo e chega diante dele não apenas como o que nós fazemos. Não sei se vocês conseguem perceber a ironia da oferta. A oferta trazida diante de Deus são os pedaços de carne, todos bem cortados e colocados na presença do Senhor, mas depois eles são queimados até virar cinza. Que desperdício! Mas é exatamente isso. Aquilo que nós oferecemos a Deus não tem valor. O valor maior foi aquilo que o seu próprio Filho já ofereceu. É por isso que Deus aceita o que nós fazemos a Ele. Não é por causa do que eu faço, não é por causa do que eu sou, ou das coisas que eu sei ou não sei fazer. Mas é porque quando nós nos aproximamos da presença de Deus, Ele vê não você e você. Ele vê a pessoa do Filho dele já tendo caminhado essa trajetória até a presença dele. Então, é por isso que todos esses mecanismos aí para gerar a credencial do sacerdote envolvem um sacrifício. Então, essa é a oferta, diz o texto, da oferta queimada de aroma agradável a Deus. Se você, mesmo sendo oficial ou não, já pensou sobre isso? Será que aquilo que eu faço na igreja agrada a Deus? Às vezes tem gente que fala para você, não, isso que você está fazendo não agrada a Deus. Mas vamos dizer que você estivesse fazendo o melhor e você não tivesse a certeza, mas será que o que eu estou fazendo agrada a Deus? Eu não estou vendo assim ninguém sendo tocado, ninguém se convertendo com o meu ministério. Eu não estou vendo, quase ninguém frequenta as reuniões que eu programo. Será que o que eu estou fazendo agrada a Deus? Meu irmão, minha irmã, se você já perguntou isso, lembre-se de uma coisa. Deus se agrada, antes de tudo, do sacrifício do Filho dele. É isso que agrada a Deus. Tudo mais depende desse cheiro, desse aroma suave que subiu diante de Deus por causa da obra de Cristo. E é então, por causa disso, que sim, Deus se agrada daquilo que você faz a Ele. Não importa se o que você faz não tem sido tão influenciador, às vezes, no grupo, como você gostaria. Não desanime, porque Deus se agrada, sim, por causa daquilo que o seu filho fez. Então, esse é o segundo ponto. O primeiro tem a ver com o pecado. Resolvida a questão do pecado, o segundo é como que vai agradar a Deus. O terceiro ponto, a partir do versículo 19, vai lidar com uma outra coisa, que é a santidade. Como é que nós vamos preparar um sacerdote santo o suficiente para ministrar diante de Deus? Existem várias situações, mas o verso 19, ele descreve aí, novamente, um outro carneiro deve ser tomado, e os filhos de Arão porão as mãos sobre a cabeça dele, imolarás o cordeiro, tomarás o seu sangue, porás sobre a ponta da orelha. E aí vem detalhes, irmãos, curiosos, olha só. A santidade, para que ela fosse, vamos dizer assim, outorgada sobre o sacerdote, olha só onde que era para colocar o sangue. Na ponta da orelha direita. Essa é a direita. Na ponta do polegar direito. Não é para enfiar a mão lá dentro, é só na ponta do dedo. Tá? É suficiente. E na ponta do dedão do pé. Olha, eu trabalhei muito para descobrir por que esses três lugares. Não tem explicação lógica que me convenceu.
Alguém pensou que tem a ver com a acupuntura, né? Que aqui tem referência. Eu acho que Deus não estava pensando em acupuntura quando disse essas coisas. Mas isso, na verdade, aponta para algo talvez mais importante. Se você ler lá no versículo 21, no final é dito que isso tudo seria feito para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também os seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Então, o propósito disso era santificar o sacerdote. Com o sangue colocado aqui na ponta da orelha, na ponta do polegar direito e na ponta do dedão do pé direito. Vocês se lembram que quando Isaías, capítulo 6, ele viu a glória do Senhor e ele disse: ai de mim, porque sou pecador, um homem de lábios impuros. E Isaías descreve que ele viu que um anjo foi lá no altar, tomou a brasa com a tenaz, né, que é uma forma de alicate, e ele trouxe a brasa e veio, encostou bem devagarzinho, bem nos lábios do profeta. E aí o anjo disse as seguintes palavras: eis que a brasa tocou os teus lábios e os teus pecados foram perdoados. Mas foi pouca coisa. Ele podia ter jogado o profeta dentro do braseiro, né? Mas apenas um pequeno toque basta. Foi o toque da brasa. Por que isso era suficiente? Porque a brasa que foi tirada, de onde foi tirada, era a brasa dos restos do holocausto que havia sido oferecido. Não era simplesmente carvão. Eram as brasas daquilo que havia já sido oferecido diante de Deus. Era oferta feita ao Senhor. Era oferta agradável ao Senhor. De modo, irmãos, que a santidade em vista aqui tem a ver com não apenas o fato de sermos ungidos, mas uma pequena porção é suficiente. Isso enfatiza, inclusive, o poder daquilo que é colocado para santificar. Há um texto, eu queria que você abrisse comigo, por gentileza, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E isso nos aponta para uma lição importante que eu creio, enfatizada aqui. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 19, o apóstolo Paulo, dando instruções, ele vai comentar sobre a santificação em termos bastante curiosos. Ele diz assim, 1 Tessalonicenses 5, versículos 19 e seguintes: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. E aí ele faz a seguinte oração: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Essa parte que eu queria enfatizar. De maneira misteriosa, é o próprio Deus quem efetua a nossa santificação. Sim, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que usar os meios de graça, mas a efetivação dessa santificação, dessa santidade em nós, é o próprio Deus quem realiza. De volta para o nosso texto, então, o fato do sacerdote ser ungido na ponta da orelha, na ponta do polegar e na ponta do dedão do pé é suficiente para Deus ungir aquele sacerdote com a santidade suficiente para ele ministrar na presença de Deus. Isso mostra, inclusive, ensina-nos contra exageros. Tem pessoas que fazem coisas extremamente exageradas para dar um ar de santidade, mas que na verdade não reflete quase nada daquilo que Deus espera. Em seguida, há uma referência a um novo privilégio que é a consagração. Versículos 22, de volta em Êxodo 29. Agora, a consagração. Nós já vimos o problema do pecado, como agradar a Deus, a santidade, e agora a consagração. É dito no versículo
no final do versículo 22, que havia um carneiro especial que era chamado o carneiro da consagração. E esse carneiro, ele era oferecido de maneira diferente. Muito interessante isso. O carneiro, ele era imolado, era morto, as partes cortadas de igual modo. Mas no versículo 24, olha só, é dito que todas estas coisas porás nas mãos de Arão e dos seus filhos. E o que era para fazer com isso? É dito que eles iriam achegar-se na presença de Deus e mover isso de um lado para o outro, oferecendo essas ofertas ao Senhor. Era chamado ofertas movidas. Isso é uma cena simbólica, porque Deus ele não estava em pessoa ali dentro do tabernáculo. Mas o sacerdote chegando com essas ofertas, eram carnes, eram os pães, eles moviam de um lado para o outro ali na frente, né, do tabernáculo, como uma oferta apresentada a Deus. Depois de fazer isso, depois de trazer essa oferta, os sacerdotes poderiam depois usar parte dela para fazer algo que vai ser o próximo passo. Mas a consagração, então, irmãos, ela é um gesto simbólico de nós trazermos na presença de Deus as nossas vidas e apresentarmos diante de Deus. E é isso que nós oficiais, pastores, presbíteros e diáconos, todos nós fazemos várias coisas em vários frontes, mas o objetivo principal é preparar vocês para estar diante de Deus. Essa é a nossa missão. Se no final do dia, algum de nós nos tornamos empecilhos para que isso acontecesse, nós não cumprimos a nossa missão. Então, esse é o papel. A igreja, o povo de Deus é representado aqui nessas ofertas. E nós, ministros, líderes, somos aqueles que nos esforçamos para trazer diante de Deus o seu povo e apresentarmos como oferta diante de Deus. É para isso que nós somos consagrados. É para isso que os oficiais e os líderes, eles são consagrados, para trazer o povo de Deus diante de Deus, apresentá-los para que Deus receba. É por isso que às vezes nós, pastores, ficamos pegando no seu pé. Irmão, você não pode deixar de vir à igreja. O que está acontecendo? O que esse pastor tem comigo? O que tem? Eu ficar dormir um dia? Não, dormir um dia não faz mal, mas é responsabilidade nossa. Deus irá cobrar de nós. É missão nossa, como ministros de Deus, apresentar-vos diante de Deus como oferta agradável a Deus. É para isso que o sacerdote ele foi consagrado. O sacerdote, por exemplo, ele não cantava. Não cantava, não tocava, não dançava, não fazia nada. Mas ele tinha que ser bom nisso. Levar diante de Deus a oferta e apresentar como oferta movida diante do altar. E por último, o último privilégio, a última credencial que o sacerdote ele tinha no ato de investidura, na sua consagração, diz os versículos 31 e 33 que ele tomava, eu estou lendo o versículo 31, tomarás o carneiro da consagração e cozerás a sua carne no lugar santo, e Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão das coisas com que for feita a expiação para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá delas, porque são santas. Aqui eu queria encerrar com algo que nos levasse a pensar na importância de tudo isso. Toda essa cerimônia que nós estamos vendo, todos os detalhes, que já é difícil até de guardar tudo o que aconteceria, mas o objetivo principal, irmãos, depois de passar tudo isso, era o sacerdote assentar-se na presença de Deus e ter comunhão com Deus. Esse fato aqui é dito do sacerdote assentar na presença de Deus, à entrada da tenda da congregação e comer. Eles comiam a coxa direita e o peito do animal que era oferecido. Carne boa. E só eles poderiam comer. O que sobrasse era para queimar. Não era para dar para ninguém, não era para servir para ninguém, não era para
mandar colocar na marmita para levar para casa. Não, tinha que queimar. Só comia aquilo quem havia participado daquela cerimônia, porque diz o texto, eram coisas santas. Então, o objetivo de tudo que nós fazemos no final do dia não é criar confusão, não é criar ainda mais leis para nós obedecermos. O objetivo principal é termos comunhão, é nos assentarmos com o nosso Deus e cearmos com Ele. Em várias ocasiões na Bíblia é dito que Jesus contou a parábola, né, da grande ceia, daquela pessoa que ofereceu o banquete, preparou tudo, mas não tinha ninguém que comparecesse. Ele mandou buscar os mendigos, os coxos para participar. Então, essa ideia é uma linguagem muito comum de Deus cear com os seus. E é isso que nós fazemos para demonstrar a nossa comunhão com Deus. Resumindo então, o que nós podemos levar disso para nossas casas hoje? Primeiro, todos nós fomos chamados para ser, de uma forma ou de outra, sacerdotes, como Êxodo 19 nos fala. O povo de Deus em geral é parte do que nós chamamos do sacerdócio universal, uma nação de sacerdotes. Você não vai precisar passar por todos esses rituais, porque esses rituais apontavam para o que Cristo fez. Mas você tem a responsabilidade e o privilégio de ser um sacerdote, de, por meio daquilo que você faz, das coisas que você fala, você trazer pessoas à presença de Deus. É responsabilidade sua, irmãos. Faça alguma coisa nesse sentido. Chegue mais cedo, fica na porta da igreja lá. Quem passar, você chama para entrar aqui para dentro. Qualquer pessoa, Reino, qualquer pessoa. O máximo que você vai poder ouvir é que ele não queira entrar. Onde? Vai passar um outro. Na entrada lá da rua Isabel Schmidt tem um ponto de ônibus. Qual é o problema de você convidar uma pessoa que está esperando o ônibus para vir participar? Tem algum problema? Não tem. Mas nós precisamos nos lembrar disso. É função nossa trazer pessoas à presença de Deus e apresentá-las para que elas tenham comunhão com Deus. Segunda coisa, é exigido de todos a preparação para ministrar como sacerdote, mas essa exigência ela é dobrada quando se trata de oficiais. Todos precisam se preparar, todos precisam ter santidade, mas o oficial é cobrado mais dele e com razão. Terceiro, Deus não está procurando oficiais e ministros perfeitos em si mesmos, mas sim oficiais que entendam o preço da perfeição que nos é outorgada quando estamos em Cristo. É isso que faz, não só dos oficiais, como de todos nós, pessoas diferentes. A gente navega na pessoa de Cristo. E é por causa disso que nós andamos em novidade de vida. Em quarto e último lugar, todas essas instruções, irmãos, visam comunhão com Deus. Se você é um crente que vive obedecendo, zeloso pelas leis, mas esse zelo extremo te faz ser uma pessoa antipática, chata, que ninguém quer ter comunhão nem com você, tem alguma coisa errada. Porque o zelo disso, a busca por obedecer essas coisas, visam aproximar o povo de Deus. Visam trazer-nos para próximo de Deus e ter comunhão com Ele. E não de nos separar uns dos outros e muito menos de Deus. Que Deus nos abençoe e nos faça à luz daquilo que foi dito sobre os sacerdotes. Que nós, que somos chamados para fazer parte de um povo escolhido, uma nação de sacerdotes, sejamos sacerdotes em nossos lugares de trabalho, na cidade, onde quer que Deus nos coloque para ministrar em nossa vida. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelo sacrifício do Teu Filho Jesus, que é a base para tudo o que qualificava o ofício e o serviço desses sacerdotes.
De igual modo, Deus, como lemos na liturgia, também é por causa do sacrifício de Cristo que temos intrepidez para entrar na Tua presença. E permita, Deus, que nós façamos isso rodeados de muitos que nós traremos por onde quer que passarmos, convidando-os e trazendo-os para serem apresentados diante de Ti. Não por causa de nós, ó Deus, mas queremos que muitos tenham o privilégio de ter comunhão contigo por meio daquilo que nós fizermos em serviço ao Teu nome. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.